Bom dia, vai bem contigo, vai bem comigo, vai bem conosco, porque o Senhor é conosco até a consumação dos séculos. Louvado seja o Senhor. Sexta-feira é mais um dia de ouvirmos uma mensagem de acordo com a palavra de Deus. É bom ter você comigo, é bom estarmos juntos. Então não se esqueçam de se inscrever, deixar o like e compartilhar esse vídeo, amém? E hoje a mensagem que vamos ouvir está fundamentada no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, que diz assim, vamos ler? Em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que recompensa todos quantos se consagram a ele. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. A palavra de Deus é muito gratificante ouvirmos a palavra de Deus, né? É muito gratificante meditarmos na palavra de Deus. Irmãos, aqui a palavra de Deus fala sobre fé. É impossível agradar a Deus sem fé. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que recompensa a todos quantos se consagram a ele. Não podemos ter dúvida de que Jesus Cristo é real. Nós não vemos. Ele é um Deus invisível aos nossos olhos, mas ele é real. Ele existe. E nós que realmente temos fé no Senhor, nós não podemos duvidar por um só segundo que Deus existe. Fico muito triste quando as pessoas falam assim, parece que Deus não me ouve. Como que Deus não te ouve? Se Ele disse que nunca nos deixaria um só segundo, como que Ele não nos ouve se nós estamos aqui com vida, respirando? Sem fé é impossível agradar a Deus, porque sem fé nós não podemos crer que Deus existe, que Jesus existe. Sem a fé em Deus, nós não podemos crer na existência do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sem a fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós não podemos crer na salvação, na vida eterna. Nós não podemos crer no poder de Jesus Cristo para curar, para nos libertar, para nos salvar. Nós não podemos crer que o Espírito Santo habita em nós sem a fé em Jesus Cristo, sem a fé no nosso Deus. Nós não podemos crer nos dons e nos frutos do Espírito Santo que estão presentes em nossas vidas e devem estar presentes na igreja. Nós não podemos crer. Por que sem fé é impossível agradar a Deus? Porque é através da fé que Deus pode se chegar a nós. É através da nossa fé que o Espírito Santo pode nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. É através da nossa fé que Deus pode nos abençoar. É através da nossa fé que o Senhor pode nos tomar pela mão direita e dizer, não temas que eu te ajudo. Porque com a nossa fé, nós aceitamos a ajuda de Deus. Sem fé, Deus pode estar e provavelmente estará todo segundo das nossas vidas conosco. Mas nós seremos incapazes de enxergarmos ou de vivenciarmos essa ajuda. Porque não cremos. E se não cremos, não podemos ver. Se não cremos, não podemos sentir. Se não cremos, não podemos ser ajudados. Ainda que sejamos ajudados, não podemos reconhecer ou perceber, melhor dizendo, que estamos sendo ajudados. Sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para que qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real. Sim, nós não vamos nos aproximar daquilo que nós não achamos que é real, daquilo que nós achamos que não existe. Nós nos aproximamos daquilo que nós sabemos que existe, daquilo que nós sabemos que vem de nosso encontro e que nós vamos ao encontro dele. E se nós não nos aproximarmos do Senhor através da fé, pela fé, nós jamais vamos perceber a existência dele. Nós jamais vamos perceber a grandeza de Deus. E quando nós nos aproximamos do Senhor, o nosso Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, crendo que Ele existe, crendo que Ele é real, não haverá espaço para dúvidas. Não haverá espaço para nós dizermos, puxa, estou sozinho, ninguém está comigo, estou abandonada. Não haverá espaço, irmãos, para pensarmos em suicídio. Fico muito triste quando eu ouço lá em Ferraz, aqui em Ferraz,
Alguém se jogou do viaduto. Alguém se jogou de um prédio em São Paulo. Irmãos, é porque essa pessoa está literalmente se sentindo só. Só. E sente-se só, porque são incapazes de enxergar a presença de Deus. O Deus vivo e ressurreto, trino poderoso, fiel, justo e misericordioso, que diz: eu nunca te deixarei, eu nunca te abandonarei. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te coisas grandes e ocultas que não sabe. Vinde a mim, vós estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É esse Deus que nunca nos deixou, nunca nos deixará. E não é só aqueles que entregaram a vida a Jesus, que reconhecem a Jesus como Senhor e Salvador, que já se fizeram filhos de Deus pela graça e misericórdia do nosso Senhor, que Deus socorre. Deus está presente em todos os lugares. O nosso Senhor está presente em todos os lugares, está pronto para socorrer a quem quer que seja, mas Ele não nos força a nada. Temos o livre-arbítrio. Gostemos ou não, nós temos o livre-arbítrio. E Deus não invade o nosso livre-arbítrio. Deus pode nos exortar, Deus pode nos orientar, mas não nos forçar a fazer o que nós sabemos que é certo que devemos fazer, ou não nos forçar a fazer a vontade dele. Isso Deus não faz. Porque Deus não anula a nossa personalidade. Deus não anula a nossa fé. E até para obedecer a Deus, para fazermos o que é certo para com Deus e para com o nosso próximo, nós precisamos realmente ter fé em Deus. Ter fé na existência do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para buscá-lo de todo o coração. E à medida que nós temos fé para nos aproximar dele, nós passamos a crer realmente que ele é real, que a sua vontade é boa, perfeita e agradável, e procuramos estar na sua vontade, procuramos nos aproximar mais e mais dele, ter mais e mais prazer em estar com ele. É impossível agradar a Deus sem fé, porque sem fé nós não podemos desfrutar da comunhão com Deus, e Deus não pode desfrutar da comunhão conosco, porque nós colocamos uma barreira. Não é porque Deus não tem poder, claro que tem poder para fazer o que ele quiser, mas Deus nos respeita, irmãos. Deus não é como o ser humano que não nos respeita. Deus nos respeita. Deus respeita a nossa vontade. Deus respeita a nossa forma de ser. Pode exortar, pode ensinar, pode admoestar, mas não nos força a nada. Deus não nos força a nada. Então, o que Deus espera é que nós realmente venhamos crer de todo o coração. Que venhamos ter fé, para uma fé suficiente. A fé que é dada por Ele mesmo. Ele nos dá a fé, mas não nos obriga a aceitar essa fé. Mas se nós quisermos aceitar essa fé, que é dom de Deus, é essa fé que vai fazer com que nós venhamos nos aproximar do Senhor. E essa fé, à medida que nos aproximamos do Senhor, que nos faz perceber o quanto Deus é real. Tive uma experiência esses dias que eu sofri muito com um amigo meu, uma pessoa muito importante na minha vida, que ficou muito doente, e não estava recebendo os tratamentos corretos no hospital que ele estava, estava praticamente abandonado, não por Deus, mas os homens abandonam, sabe? E de repente pegou uma infecção, não sei se é meningite, bactéria da meningite, até hoje não sei, e deitou, ou convulsão, não sei se já descobriram o que é, mas no outro dia tremia, o corpo todo tremia, não conseguia segurar uma caneca, não conseguia segurar uma caneta, não conseguia mais se alimentar sozinho, não conseguia mais andar. Uma febre que teve à noite e ninguém socorreu, já tem uma certa idade, e no outro dia era assim. Irmãos, é muito triste ver uma pessoa assim, muito triste. Uma pessoa que estava bem, não pode segurar uma caneta, não pode segurar uma colher, não pode comer sozinho, não pode andar sozinho. E fala tremendo, os olhos tremendo, todo o corpo tremendo. Irmãos, naquele dia eu chorei muito. Mas eu falei muito com Deus, eu rasguei o coração a Deus, eu mostrei para Deus a minha fé. Eu sei que não foi só eu, porque eu pedi para muitas igrejas orarem, algumas oraram comigo. Pedi socorro para algumas igrejas, algumas estiveram comigo, outras nem tanto, mas algumas tiveram. E eu lembro que eu cheguei na igreja, na capela da igreja, fechei a porta antes do culto começar, deitei no chão e chorei. Falei com Deus tudo que eu sentia. Falei com Deus quem Ele era.
Falei com Deus o que Deus tinha feito por Lázaro. Falei com Deus do vale de ossos secos. E falei, Senhor, a fé que o Senhor me deu me faz crer que esse meu amigo, da mesma forma que ele se deitou ontem e levantou muito ruim hoje, ele não estava sozinho. Mesmo nessa hora, o Senhor estava com ele, porque ele levantou lúcido, não atingiu o cérebro. Essa mesma fé que o Senhor me deu é a que eu uso para declarar em nome de Jesus Cristo que esse meu amigo vai se deitar hoje, e amanhã ele vai levantar sem nenhum tremor, e vão descobrir o que é. Para a honra, glória, louvor, exaltação do Senhor, eu digo, Deus fez um milagre na vida dele. Deus fez um milagre na vida dele. Ele levantou sem nenhum tremor, tomando café, almoçando sozinho, caminhando, indo ao banheiro, tomando banho, de uma noite para outra. Porque eu sei o Deus que eu tenho crido. É isso que Deus fala. Nós temos que crer. Nós temos que ter fé, se aproximando dele. Para se aproximar dele, é imprescindível que nós realmente cremos, venhamos a crer que ele é real. E se ele é real, o que ele promete, ele faz. E se ele é real como é real, ele está junto de nós porque ele diz que está. Ele está pronto para nos socorrer porque ele diz que está. Ele é real. Irmãos, nós não vivemos nesse mundo dependentes de homens, de pastores, de pastoras, de presbítero, de diácono, de padre, de presidente. Nós não vivemos dependentes deles. Nós temos que ser dependentes do Senhor. Nós temos que crer que o nosso Deus é real em nossa vida. E nós temos fé para isso, porque a nossa fé vem direto de Deus. Vem direto do nosso Senhor. É dom dele, é um presente que ele nos deu. Então ele já nos deu fé suficiente, irmãos, para que nós não tenhamos dúvida de que Jesus Cristo é real, de que o Deus Pai é real, que o Espírito Santo é real, que a palavra de Deus é verdade. E que Jesus é santo, ele é santo e candele graça. Creia nisso, irmãos. Jesus é santo. O Deus Pai, Filho e Espírito Santo existem. É real, são reais. E não são reais só na palavra, são reais em nossas vidas. Estão agindo em nós, estão agindo através de nós, estão agindo para conosco. Nós temos que ter essa fé para nos aproximar do Senhor. E só podemos nos aproximar dele se realmente tivermos essa fé, crendo que ele é real, não tendo dúvidas que ele é real. Não tendo dúvidas que Jesus existe, que Deus Pai existe, que o Espírito Santo existe e que trabalha em nosso favor e que tem um amor incondicional por nós, que nunca nos deixou, nem mesmo antes de o conhecermos, como reconhecemos como Senhor e Salvador, principalmente agora. Então você que se sente só, que acha que está abandonado, que está na dependência de homens, de igreja, de pastor, de presidente, de governador, de prefeito, ou até da família, irmãos, nós temos que viver em comunhão. Nós precisamos sim um dos outros, mas a nossa dependência literalmente tem que ser do nosso Deus. E não dá para depender de Deus se nós não cremos que ele é real. Se nós tivermos um milésimo de dúvida em nosso coração, nós precisamos nos achegar a Deus, sabendo que ele é verdadeiro, que o que ele falou vai se cumprir, que ele está nos ouvindo, que ele vai nos responder. Irmãos, foi um milagre na vida desse meu amigo. Amanhã ele estará tendo alta para a glória do Senhor. Amanhã ele estará voltando para casa. Isso é um milagre. Talvez eu contando assim vocês não consigam entender a grandiosidade do problema que ele sofreu. E a grandiosidade do milagre que Deus fez na vida dele. Eu sou eternamente grata ao Senhor. Por muitas coisas. E por isso também. Então, Deus é real. Não tenha dúvida de que Deus é real. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Se achegue com essa fé. Eu não tenho fé para isso. Como? Deus já te deu a fé. Se achega, se aproxima. A sua fé vai ser cada vez mais fortalecida. Você vai sentir cada vez mais a presença de Deus. Só basta você crer que ele é real.
que Ele te ama como ninguém na face da terra te amou, vai te amar, ou no mundo espiritual ninguém vai te amar, ninguém te ama como Deus te amou. Se entrega como uma criança se joga nos braços do Pai, se entrega. Eu costumo falar, Senhor, somos recém-nascidos totalmente entregue a Ti. Assuma-nos como Pai amoroso, misericordioso, zeloso que Tu és. Se entrega, creia que Ele existe, creia que Ele é verdadeiro, justo, misericordioso e que o que Ele fala, Ele age. Mas Sônia, se Ele não tivesse cuidado do seu amigo? Uma vez Jesus falou para mim, através do Espírito Santo, o Espírito Santo falou para mim, quando eu perdi meu irmão, eu chorei muito, 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 é como se eu tivesse perdido um filho realmente, o Michael. Eu amo todos os meus irmãos, mas o Michael tem um significado muito especial para mim. E eu sempre tive medo de perdê-lo e acabei perdendo, né? O que eu mais temia me aconteceu. Mas não perdi, eu entreguei. A gente vai estar junto. E eu conversei com Deus, Senhor, o Senhor podia ter evitado. O Senhor podia ter deixado ele aqui. Ele estava com um bebê de 10 meses. Eu podia ter ido. Aí Deus falou comigo. Nem meu filho eu pude salvar da cruz. Não porque não tinha o poder, mas porque havia um propósito. E eu pude entender que a subida do Michael foi porque tinha um propósito. Deus tinha um propósito na vida dele. E na nossa vida aqui também. Na vida do filho dele. Deus tinha um propósito. Então, se Deus não atendeu o nosso pedido, irmãos, é porque Ele tem um propósito. Que muitas vezes não nos cabe saber aqui na terra. Mas quando estivermos lá junto dele, vamos saber. E quando Deus me falou isso, nem meu filho eu pude salvar da cruz, porque eu tinha um propósito. Deus falou, vá e pregue no teu canal, que eu tenho um propósito. Eu fiz essa pregação, eu lembro disso. Então, irmãos, nós temos que crer que Deus é real. Deus já nos deu fé suficiente para que creiamos nisso. E temos que nos aproximar mais e mais dele, falar com ele, ouvir a sua voz. Peça sabedoria, discernimento ao Senhor. E busca ao Senhor de todo o coração. Que ele é real e que recompensa todos quantos se consagram a ele. Irmãos, isso é uma verdade. Quando eu me deitei naquele chão da capela lá na igreja, quando eu abri o coração ao Senhor e falei de todo o meu coração, expressei a minha fé, Deus me recompensou com a cura do meu amigo. Ele deitou, ruim, tremendo, sem poder se levantar, sem poder segurar uma caneca, um copo. E ele acordou no outro dia, totalmente curado, conforme eu pedi a Deus. Não foi só minha oração. Muitas igrejas oraram, minha família orou por ele. Mas eu pude abrir meu coração, eu pude mostrar para Deus, Deus, a fé que eu tenho é que o Senhor me deu. A mesma fé que me faz crer que o Senhor no vale de ossos secos criou ossos, juntou ossos, criou carne, criou nervos. A mesma fé que me faz crer que o Senhor ressuscitou Lázaro. A mesma fé que me faz crer que o Senhor me curou de epilepsia, de verme de carne de porco no cérebro, de uma alergia terrível que eu tinha para o corpo todo. É essa fé que eu tenho, Senhor. E é sobre essa fé que eu declaro que o meu amigo vai acordar amanhã sem nenhum tremor. Assim foi, irmãos. Eu estou testemunhando o milagre. Porque Deus recompensou. Porque eu me consagrei a Ele. Depois fiz um jejum de agradecimento a Deus. Se consagra ao Senhor, irmãos. Não tem nada mais importante do que o nosso Deus na face da terra, no mundo espiritual, no mundo material. Ele é criador do céu, da terra, do ar, do mar. Ele é o nosso Criador, Ele entende a nossa essência, Ele quer que nos aproximemos dEle. A fé é a que Ele te deu. A fé que Deus nos deu a cada um é suficiente, irmãos. Basta que queiramos colocá-la em ação. Basta que queiramos canalizar nossa fé para o detentor do poder, da glória, do amor incondicional, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Se aproxime do Senhor com essa fé que o Senhor te deu. E ela será aprimorada à medida que você tenha comunhão com o Senhor. E não tenha dúvida de que o nosso Deus é real. É o único Deus. É o nosso Deus. Não há outro além dele. Creia nisso. E ele te recompensará respondendo às tuas orações.
Mas em todas as vezes que nós clamarmos a Ele, lembre-se, Ele tem um propósito. E o maior propósito dele é que em não ter prazer no nosso sofrimento. Nós só viremos sofrer, como eu sofri com a perda do Michael, porque Deus tinha um propósito maior, que eu não conheço. Mas eu precisava passar por esse sofrimento, porque tinha um propósito maior, eu creio que para o Michael, porque ele alcançou a salvação, a vida eterna. Lá não tem choro, não tem sofrer. Mas Deus tem prazer em responder nossas orações. Ele não tem prazer no nosso sofrimento. Creia que o Senhor é real. Tenha fé para agradar ao Senhor e Ele recompensar a você, a mim, derramando as suas bênçãos, a sua graça, justiça e misericórdia sobre nós. Amém? A fé que você precisa ter é que Deus já te deu. Busca aí no seu coração. Se entregue a Ele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. O mais Ele fará, porque até a fé para você confiar nele Ele já te deu. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Final de semana abençoado, muita paz, muita saúde, muita graça, muita justiça, muita presença de Deus em nossas vidas. Deus abençoe grandemente. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Vou procurar estar mais presente no canal, vou procurar fazer as orações novamente, né? Passei por uns probleminhas aí, mas não abandonei. Vou fazer essa obra de Deus enquanto Ele quiser, porque foi Deus que falou para eu abrir esse canal quando me negaram o ministério. Foi Deus. Então, eu estou nesse canal até o dia que Deus quiser. Fiquem comigo, ajude-me a proclamar a palavra de Deus aos 4 cantos do mundo, para que vidas sejam curadas. O objetivo desse canal é para que vidas sejam curadas, libertas, transformadas. Não vão me ver pedir dinheiro aqui. Se alguém pedir dinheiro em meu nome, eu não peço dinheiro, eu não quero dinheiro. De graça receber, de graça dás. Tudo que eu receber do Espírito Santo eu quero passar de graça. Se um dia eu pedir dinheiro aqui é para ser para uma pessoa muito necessitada e eu vou apresentar o caso para vocês. Se acontecer. Porque antes procuro eu ajudar. Mas se as minhas condições não forem suficientes, aí eu pedirei. Mas tudo comprovado. Mas o objetivo desse canal não é pedir dinheiro para ninguém. Para ninguém. De graça eu recebi a palavra, o Espírito Santo, os dons espirituais, de graça eu quero passar. Porque assim diz a palavra de Deus. Eu dependo de Deus. O Deus trino e poderoso, fiel, justo e misericordioso. Porque Ele me deu fé para isso. E a você também. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia.